que a cabeça dele vai interferir no coração, que a alimentação dele interfere no coração, que o exercício físico vai interferir no coração. E o sono interfere no coração? Não tenho a menor dúvida. Na verdade, você citou aí 3 coisas interessantes e que, de forma geral, são o pilar do que a gente entende como saúde e qualidade de vida, né? Obviamente, ainda colocaria um 4º pilar, que seria a saúde mental, mas elas se entrelaçam, se complementam entre si, que seria alimentação saudável, prática de atividade física e um sono de qualidade. E, obviamente, como eu falei, a questão da saúde mental. E o sono de Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Rehab Cardiocast e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, um amigo que está como diretor tesoureiro no nosso Crefito 2. Ele é planejador do Hospital Federal de Servidores, diretor técnico da Flux e coordenador da Câmara Técnica de Sono. É o Dr. Leonardo Fonseca. E aí, Leonardo, tudo bem? Fala um pouquinho mais pra gente, que eu encurtei teu currículo, tem muita coisa aqui, né? Não, um pouco, como a gente estava falando aqui fora do ar, né? Acho que 20 anos aí nessa caminhada tem bastante coisa. Isso é só para uma apresentação. Bom, acho que eu sou Leonardo Fonseca, sou fisioterapeuta, formado há 21 anos. Trabalho na área hospitalar desde a formação, um pouquinho no home care também, e hoje muito com a parte de fisioterapia nos distúrbios de sono. Mas o meu arco de profissão ele vem, de fato, no ambiente hospitalar, na área de terapia intensiva primeiro, e depois migrando para a área gerencial. E aí, obviamente, tiveram alguns cursos e pós-graduações de gestão nesse caminho, e hoje eu estou num hospital federal como, de fato, planner do hospital, trabalho como assessor de planejamento do hospital, e no conselho, fazendo a parte financeira e técnica e coordenando a Câmara Técnica de Fisioterapia nos Distúrbios do Sono. E na Flux, fazendo trabalho hoje de diretor técnico, né? Na verdade, trabalhando um pouquinho a questão dos protocolos de avaliação, de assistência e tal. E tem o meu sócio que faz mais a parte administrativa e toca o barco de fato, né? O Hugo Zamponi. Isso é muito legal, que a gente consegue mostrar para os outros colegas fisioterapeutas que fisioterapeuta não é somente a gente estar ali atendendo o paciente na ponta. A gente tem muitas outras áreas que o fisioterapeuta pode estar ocupando, tanto na parte de planejamento, na parte empresarial, na parte de construção de uma especialidade, que é o que você construiu lá dentro do conselho, né? Então, nós não sou muito diferente disso, eu também vim da terapia intensiva, saí da terapia intensiva, fui para a área de cardio e montei a minha empresa dentro da área de cardio. Então, nós somos fisioterapeutas que tivemos que aprender a ser empresário. Empreender, a gente precisou aprender apanhando, né? Como eu falo sempre, né? Porque não teve uma escola que chegou e falou: segue esse caminho que é certo. Até porque na fisioterapia nem tinha muito disso, né? Não, é verdade. A gente não tem isso no nosso currículo básico. Isso é uma... Hoje estou muito perto de uma universidade que é o IFRJ também, dentro dos servidores, utilizando servidores de uma forma positiva como o espaço de hospital-escola deles. Eu converso muito com os alunos, e é uma das partes que eu mais gosto de fazer hoje em dia, que a gente não tem essa parte administrativa ou de gestão na formação básica do fisioterapeuta. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa colocar no nosso círculo básico, no nosso currículo, nas nossas diretrizes curriculares. Mas isso ainda é uma construção. Mas eu falo sempre que o fisioterapeuta, ele, como profissional liberal, e como quase todo profissional liberal, ele é um pouco empreendedor sempre. Tem que ser, ele precisa ser, ele senão ele não sobrevive, diferente, né? Então, obviamente, hoje eu estou falando
como empreendedor, empresário, mas o profissional liberal ele é um empreendedor, ele precisa aprender a se vender, né, a precificar o seu trabalho e a gerar, o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, o valor, mostrar o valor daquilo que ele consegue gerar para o seu o produto, né, que é, no caso da assistência, o valor que ele consegue entregar para o seu paciente, para o seu cliente, por aí vai. Eu sempre falo, pessoas não confundirem valor com preço, né? São duas coisas completamente diferentes. Valores são coisas que você não vai mexer, você tem isso dentro de você e você vai colocar isso espelhado num produto teu. E aí você tem que saber precificar, porque a maioria das vezes você está fazendo esse serviço e no final das contas, quando você começa a saber precificar, você vê que você está tomando prejuízo por aquilo e não vai chegar a lugar nenhum. Eu costumo dizer, Léo, que assim, eu já coloquei isso em aula, né, em algumas aulas de gestão que a gente tem a oportunidade de dar por aí, caminho afora. Eu sempre faço uma analogia, é o seguinte, o preço, isso é uma definição que não é minha, óbvio, mas preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você recebe. Vou repetir, preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você recebe, ou seja, valor é aquilo que o produto ele entrega para você. Então, a gente pode dar um exemplo desde um carro popular até um carro de luxo, o objetivo da ferramenta é deslocar você do ponto A para o ponto B. A diferença é com a quantidade de tecnologia que está embarcada ali, a quantidade de conforto que eventualmente um gera e o outro não, e até a quantidade de alguns itens de luxo que um gera e o outro não. Então, é aquilo que você recebe por aquilo que você pagou. Então, obviamente, um carro de luxo ele vai ser um pouco mais caro do que um carro, ou muito mais caro do que um carro popular que não tem uma série de itens. Então, que tipo de valor eu quero entregar para a sociedade, ou para o meu paciente, ou para o meu cliente? Então, como a gente escolhe formatar o nosso produto. Né? E o valor está dentro de todo o processo, né? Então, quando você fala em valor, você está falando da embalagem, sendo que embalagem, se o produto é você, a embalagem é como que você está embalado para entregar para aquilo. Você buscar sempre entregar mais do que o cliente acha que está pagando. Então, a gente tem que sempre buscar o melhor, ser o melhor dentro daquela possibilidade. E isso vem um diferencial muito grande. E como eu trouxe você aqui para falar um pouquinho da apneia do sono, e aí é o que eu falo, complementar a reabilitação cardíaca, você vê um paciente de maneira global. E não somente o cara com o coração, entender que a cabeça dele vai interferir no coração, que a alimentação dele interfere no coração, que o exercício físico vai interferir no coração. E o sono interfere no coração? Não tenho a menor dúvida. Na verdade, você citou aí 3 coisas interessantes que, de forma geral, são o pilar do que a gente entende como saúde e qualidade de vida, né? Obviamente, ainda colocaria um 4º pilar, que seria a saúde mental, mas elas se entrelaçam, se complementam entre si, que seria alimentação saudável, prática de atividade física e um sono de qualidade. E, obviamente, como eu falei, a questão da saúde mental. E o sono de qualidade, ele interfere, a falta de um sono de qualidade, ele interfere na qualidade de vida do indivíduo e certamente na condição cardiorrespiratória. Então, alguns estudos já de décadas atrás já mostram para a gente a relação de um índice de apneia e hipopneia mais alto com maior prevalência de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, né? E além de uma série de outros problemas associados. Aumento da diminuição do descenso noturno, tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial, fazendo com que esse paciente muitas vezes precise de uma carga de medicação maior para manter a pressão arterial, por exemplo, no nível adequado.
Então, isso a gente observa muito na clínica no dia a dia. Mas quando o paciente chega assim, mas doutor, eu durmo a noite toda, eu não tenho esse problema não. Então, eu digo assim como diabetes, que o paciente pode ter uma clínica exuberante, ter uma série de queixas associadas ao problema, muitas vezes é uma doença silenciosa. A apneia do sono é uma síndrome que muitas vezes ela também é silenciosa. Então a gente pega pacientes com um índice de apneia e hipopneia extremamente elevados que não tem queixa associada, né? E então, de fato, o paciente pode ter apneia do sono sem ter grandes queixas. Agora, existe uma série de sintomas que são muito comuns e que podem ser confundidos com uma série de outras coisas, né? A apneia do sono ela pode gerar como sintomas muito clássicos e muito exuberantes uma quantidade enorme de vezes para você ir no banheiro. Ir no banheiro, fazer xixi à noite várias vezes, acordar para ir no banheiro. Por uma questão de contrabalanço metabólico, de um déficit, de uma alteração no pH sanguíneo, a gente pode precisar ir no banheiro uma série de vezes. E aí o que acontece? A gente chama de noctúria, né? Que é esse ato de você levantar e fazer xixi várias vezes. Então, isso pode ser um sintoma muito comum da apneia do sono, que de forma geral o paciente não liga ao fato de não estar dormindo bem. Existem outras doenças também que não é o mesmo problema e acaba mascarando. Existem outras doenças. O próprio diabetes é uma o próprio diabetes, pacientes masculinos com algum problema de próstata, esse tipo de coisa. Mas outro sintoma que de forma geral está muito associado é você acordar com dor de cabeça. Você já acorda, ou ali muito próximo do momento que você levanta, você tem algum grau de dor de cabeça, algum grau de cefaleia. Então isso também pode estar associado com a questão do sono. Obviamente a sonolência diurna é um dos grandes sinais. E o outro sinal importante da possibilidade de apneia do sono é o ronco. Eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou falar sobre o sono. Todo paciente, toda pessoa que tem apneia do sono ronca. Nem todo roncador tem apneia do sono, mas toda pessoa que tem apneia do sono ronca. Então o ronco ele é um indício, obviamente, talvez o mais exuberante, o mais grosseiro da possibilidade de você estar com apneia do sono. E muitas vezes é o que faz com que, eventualmente, o teu parceiro, alguém que divide o quarto com você ou a casa, tenha a possibilidade de ver o que a gente chama de apneia presenciada, ou seja, naquele momento que você está roncando, alguém que convive contigo ou que dorme próximo de você consegue ver você parando de respirar em algum momento. Mas além disso, perda de memória, né, diminuição, estafa de forma geral, fadiga de forma geral pode estar associada, porque isso são sintomas que estão presentes inclusive em várias doenças cardiovasculares também. Então podem ter uma série de sintomas sendo somados por conta da apneia do sono, sim. No outro dia eu peguei fui fazer uma revisão de um artigo para uma revista aí que eu sou revisor, e aí vinha lá falando que não sei quantos % dos hipertensos desenvolviam a apneia do sono. Eu pergunto, o cara hipertenso desenvolve a apneia do sono ou a apneia do sono desenvolve a hipertensão? É a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, de forma geral, a gente acredita que você não desenvolva a apneia do sono por conta da hipertensão, tá? A apneia do sono ela tem uma série de fatores, inclusive anatômicos. Eu tive com o Diego Torres numa live há coisa de uma semana ou duas. Falando de anatomia. Ligando a apneia do sono à anatomia, né? Então ela tem de fato uma série de questões anatômicas associadas. Obviamente a obesidade pode ser um fator que... eu até levei um caso que não tinha obesidade, que era de uma idosa de 48 quilos e 1,60 m para a gente discutir, porque sai um pouco daquele clássico de que sempre um paciente obeso que tem apneia do sono. Isso não é um fato, porque existe uma questão de anatomia de tonsilas palatinas, né? A avaliação de índice de Malampate, que
mostram para a gente a possibilidade de você ter mais ou menos apneia. Então, não necessariamente está associado à hipertensão, mas certamente isso já está extremamente batido e comprovado que o paciente com apneia não tratada, ele tem uma dificuldade de ter o descenso noturno, por exemplo. Porque o que acontece, existe um ciclo que a gente mostra, que é o paciente pega no sono, diminui o tônus muscular da musculatura esquelética, e aí isso faz com que desabe a parte de retrolíngua, essas coisas todas, o paciente colapsa a via aérea superior e faz a apneia do sono. Fazendo a apneia do sono, há um aumento do CO2 na corrente sanguínea, diminuição da oxigenação. Então, uma dessaturação associada. É uma das formas de você identificar quando você faz o exame. Na hora que você faz isso, você tem um input para o sistema nervoso central para que você acorde ou você superficialize esse sono para que você tenha força muscular suficiente, você volte a ter tônus muscular suficiente para vencer aquela barreira. E aí você vence a barreira, faz o que a gente chama de respiração de resgate, volta a respirar, a oxigenação sobe, CO2 diminui, aí você adormece novamente. E aí você entra no ciclo. Então, só que o que eu estou dizendo para você é que um índice de normalidade hoje é em torno de 5 apneias por hora. É muito comum a gente pegar paciente acima de 40, de 50, de 60 apneias por hora, ou seja, até 80, 120 a gente vê com uma certa facilidade hoje em dia. Então, quando isso acontece, por exemplo, se eu estou dizendo que o paciente tem 60 apneias por hora, que já a gente considera apneia grave, porque nessa escala a gente está falando de até 5 normal, 5 a 15 apneia leve, 15 a 30 apneia moderada, acima de 30 apneia grave. Tá? Quando eu estou falando de 60, que é o dobro do limite para entrar na grave, estou falando que a cada minuto o meu paciente fica sem respirar, pelo menos por 20 segundos. Porque eu considero a apneia uma pausa respiratória igual ou maior de 10 segundos. Então, esse paciente não dorme. Literalmente, por mais que ele não superficialize o sono, ele não dorme. Então, obviamente, quanto maior o índice de apneia, a gente tem uma estatística mostrando que quanto maior o índice de apneia, maior a clínica, né? Mais exuberante fica a clínica. Mas muitas vezes tem paciente que não tem queixa. Inclusive, quanto maior a queixa, mais fácil, de forma geral, é de adaptar esse paciente. Agora, quer saber um dado interessante? Olha só, a gente estava falando de mercado, inclusive, antes da gente começar, né? Então, essa é uma das coisas que eu falo sempre, porque eu acho que vale muito a pena para a gente chamar a atenção do fisioterapeuta para isso. Obviamente, eu acho que quando a gente está falando aqui num podcast, a ideia é chamar a atenção de todos os profissionais de saúde, da própria população, da existência desses distúrbios de sono, para que a gente possa popularizar um pouquinho esse acompanhamento, pelo menos. Mas um dado interessante é que hoje existem trabalhos, tanto internacionais quanto trabalhos nacionais muito clássicos, mostrando que pelo menos 30% da população tem algum distúrbio de sono. 30% da população mundial tem algum distúrbio de sono. Isso já foi provado, inclusive, um trabalho feito no estado de São Paulo, e, se eu não me engano, 2010, inclusive, já não é um trabalho recente, mostrando a mesma proporção, em torno de 32% que eles acharam na cidade de São Paulo. Desses 30% de distúrbios de sono, que existem mais de 88 distúrbios de sono descritos, a gente já sabe que pelo menos 80% são distúrbios respiratórios do sono, onde o fisioterapeuta ele trabalha de forma específica. Então, 80%, 25% da população de forma geral, ela pode ter apneia obstrutiva do sono. Quantas pessoas a gente tem no estado do Rio de Janeiro? 7 milhões? No estado 9, no município 7. Então, olha só de quanto que a gente está falando de mercado. E a gente está falando de um profissional, no nosso caso, 2 fisioterapeutas, que muitas vezes estão dizendo, lutando por um mercado melhor de trabalho, né? Então, hoje a gente faz parte
do acompanhamento de ponta a ponta desse paciente, né? Nós somos profissionais de primeiro contato, nós podemos avaliar esse paciente, fazer o seu diagnóstico, né? O nosso diagnóstico dessa síndrome e propor o tratamento e fazer o acompanhamento. E agora eu vou falar como empresário. Eu sei qual é a minha realidade, eu acredito que a sua não seja diferente. É fácil achar um profissional para trabalhar com você? Não. Na apneia? Não, hoje não. Na verdade, hoje a gente tem, primeiro, de forma geral, apesar de eu já estar trabalhando com isso há 15 anos, Léo, 15 anos trabalhando com isso, acho que mais antigo do que eu aqui no Rio de Janeiro, só o Eduardo Moreno, talvez um ou outro, mas assim, há 15 anos trabalhando com isso. Não é fácil, primeiro porque a fisioterapia nos distúrbios do sono, ela não é uma especialidade ainda, né? Nós conseguimos agora em 2020 colocar como uma área de atuação pela resolução 536 do Conselho Federal. E que aí já tem uma série de exigências ali, de cumprimento de exigências para que você possa atuar na área, inclusive uma formação adequada para isso. Que eu digo que assim, não é só um distúrbio respiratório, mas que você tem que passar tanto pela parte neurológica, uma série de coisas para você entender esse distúrbio de forma geral. Então a gente tem poucos profissionais hoje atuando nesse campo. Então começa não sendo fácil por aí, e começa não sendo fácil arrumar um profissional porque o nível de exigência que a gente tem para a empresa e para o atendimento dos nossos clientes não é pequeno. Então, a gente normalmente capta o profissional pelo perfil e ensina tudo aquilo que a gente aprendeu durante esses anos todos de forma técnica. Eu vejo na parte cardiovascular, muitas das vezes tem muita gente não está interessada em aprender, mesmo você falando que é uma área promissora e que são poucos fisioterapeutas trabalhando, mas eles sempre acham que é difícil, que é complexo. Cara, nada na vida é fácil nada na vida é simples. Tá? Então a gente tem que batalhar, tem que estudar, tem que conhecer cada vez mais. Falar que vou fazer a cardiovascular. Só fazer exercício, cara. Você pega um livro de cardiologia, você entender todas as patologias e como o seu exercício vai interferir ali de aumento de frequência, aumento de pré-carga, aumento de pós-carga, como que metabolicamente aquilo vai agir. E aí quando você começa a falar, que nem na apneia do sono, não é só pegar e instalar um CPAP num paciente, adaptar um CPAP e achar que aquilo resolveu a vida do paciente. Quando você vai aprofundar, você vai ver que existe não só um mercado, mas um conhecimento que você tem que ter para lá. E os profissionais não estão dispostos a aprender. Eu espero que isso esteja mudando, entendeu? Que as pessoas procurem estudar mais, porque mercado tem. Eu posso falar, falta profissionais. Para trabalhar comigo, eu tenho vaga e eu não tenho profissional. Tá? Então, especializar é uma maneira de você se manter no mercado e entrar no mercado também. É essa a minha visão que eu tenho. Que falta mão de obra qualificada, mas não falta mercado para se trabalhar. Eu concordo nessa questão de que, assim, eu acho que existem mercados a serem explorados pelo colega fisioterapeuta e a gente precisa, de forma geral, manter uma qualificação adequada e melhorar a nossa qualificação o tempo inteiro. A gente não para de estudar. Você tem 3 filhos, eu tenho 2, eu falo isso para os meus filhos, inclusive, o tempo todo, falo com os estagiários, com o pessoal, né, com os acadêmicos que a gente tem acesso no hospital. A gente não vai parar de estudar nunca, né? O que era verdade quando nós nos formamos há 20 anos, hoje muitas daquelas verdades caíram por terra, e se nós as mantivéssemos, estaríamos incorrendo eventualmente contra o nosso código de ética, em imperícia ou imprudência, né? E com o mundo hoje muda muito mais rápido. Muito mais rápido, mas em compensação a gente tem um acesso à informação muito melhor. Você lembra quando nós começamos no nosso processo de formação dentro da faculdade, a gente ainda pegava em
em artigos de papel. Tinha que citar e demorava para conseguir ter acesso. Na biblioteca, artigos de papel. Hoje em dia, nós recebemos em nossos e-mails e nas nossas, né, até nas nossas redes sociais, de alguma forma, nos nossos aplicativos de troca de mensagem, uma série de documentos e de e-mails e de artigos que estão ali on time o tempo todo. Então, não há mais a desculpa de que a gente não tem acesso à informação. O acesso à informação está aí, né? Hoje, a gente tem tentado, aqui no Rio de Janeiro, através do nosso conselho, né, como aqui a gente se apresentou também como conselheiro, promover a capacitação de forma geral. Isso é uma coisa que na gestão a gente tem premente, a necessidade da gente mostrar para o colega a possibilidade dele se capacitar e dele conseguir gerar aquilo que a gente chama, que a gente estava falando, de gerar valor para o seu paciente e dessa forma ele se valorizar como profissional, né? Porque só quando você conseguir de fato gerar valor para o outro, você se valoriza como profissional e você consegue ter um reconhecimento na sua área de atuação. Então, a gente tem batido muito nisso, na necessidade do profissional entender que ele realmente precisa estar capacitado, bem capacitado, entendendo aquilo que ele faz, para que ele possa ter grandes resultados, bons resultados para os seus pacientes, para a sociedade de forma geral. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você falou, o indivíduo tem lá mais de 30, 60 apneias e aí acontece uma queda de saturação. Uhum. E aí eu gosto muito de falar do sistema cardiovascular, né? Que às vezes o pessoal acha que sistema cardiovascular é coração. Na verdade, nós temos vasos do corpo todo. Então, nós temos vasos cerebrais no coração, no músculo, no rim. E o endotélio acaba sendo um só. Quando essas quedas de saturações acontecem, elas vão acontecer breves isquemias nesse endotélio, provocando lesão nele. Perfeito. Então, quando a gente trabalha... meu paciente com insuficiência cardíaca. E aí eu vou, se você puder abordar um pouquinho isso, paciente com insuficiência cardíaca, ele pode ter já lesão de endotélio, como é que é o sono dessa pessoa, o paciente que já infartou, que a lesão apareceu primeiro no coração, mas amanhã pode aparecer em outro lugar, e a gente tem que identificar qual foi a causa que levou aquele paciente a apresentar essa alteração. Então, era um paciente sedentário, era um paciente obeso, era um paciente com dislipidemia, um hipertenso e também um paciente com apneia. E às vezes a apneia é deixada de lado. E a gente, quando pega esse paciente para reabilitar, a gente tenta mudar todo esse quadro clínico dele. A gente vai querer mudar o estilo de vida desse indivíduo, mudando a alimentação, a atividade física, ele vai fazer de maneira supervisionada na reabilitação, porque já teve problema. Vamos tentar fazer controle de peso, parar de fumar, que muitas vezes são fumantes, e que eu vejo que às vezes a parte do sono é deixada de lado. E como que essa avaliação pode ser feita? Existe algum questionário que a gente pode aplicar durante a avaliação pré-participação, ou somente fazendo um exame que eu vou acender uma luz amarela que esse paciente pode ter uma apneia do sono? Não, na verdade, vamos lá. Então, olha só que coisa interessante. A primeira vez que eu fui dar aula numa pós-graduação para falar de sono, não foi numa pós-graduação de sono. Foi numa pós-graduação de fisioterapia em reabilitação cardiovascular e metabólica. Então, hoje eu sou responsável por um módulo dentro de um curso de pós-graduação em fisioterapia cardiovascular e metabólica, falando só sobre o sono, né? 3 dias só sobre o sono, 2 dias só sobre o sono. Então, hoje, esse paciente, eu sempre digo para os alunos lá na pós, se eles saírem de lá com a consciência
e com a possibilidade de botar na sua avaliação o que eu chamo de uma anamnese um pouco dirigida para a qualidade do sono, né? Como fazer alguns questionamentos com relação a essa questão da sonolência diurna e tudo mais. Se eles colocassem, por exemplo, numa avaliação, mesmo no ambiente hospitalar, por exemplo, que eu acho que é um screening interessante de ser feito, uma escala de Epworth, que é uma escala de sonolência básica, fácil, em 1 minuto e meio você preenche. Ou mesmo um questionário como Stop Bang, que vê também 2, 3 minutos você preenche. E você tem uma série de informações ali e que eles mostram para gente, na escala de Epworth, por exemplo, que você tem uma sonolência excessiva, né? Então você já sai com esse dado, então isso já é um yellow flag, como você falou. E no Stop Bang, se você tem um índicezinho somado lá, que aí é só procurar, gente, Stop Bang na internet, que vocês vão achar a forma de fazer o questionário, que é muito simples. São 5 questões. Se você tem 3 respostas sim para essas 5 perguntas, acima de 3 ou acima disso, você já é um yellow flag para você até fazer já sair dali com a indicação para você fazer uma polissonografia, por exemplo. E aí existem vários tipos de polissonografia. Existe polissonografia desde do tipo 1, que é aquela que você faz em laboratório, todo monitorado, eletroencéfalo, vários canais, no mínimo 8 canais, 7, 8 canais, até as polissonografias domiciliares, tipo 3, e hoje, que a gente está chamando de tipo 4 também, que é uma oximetria de alta resolução, que você pode fazer em casa quando você, dentro desse questionário, dessa avaliação, você já direciona para um paciente com um distúrbio respiratório do sono. Porque, como eu falei no início, existem 88 distúrbios descritos já, né? Então, insônia, por exemplo, é um deles, que é a dificuldade de você pegar no sono. Você tem uma latência maior do sono, que não necessariamente tem relação com a apneia, né? Você não dorme porque você não consegue dormir por uma série de motivos, seja ansiedade, seja uma série de outras coisas. Então, também é um distúrbio do sono. A gente tem um distúrbio que é um distúrbio até às vezes assustador de se ver numa polissonografia onde, né, tem até câmera filmando, como no laboratório de sono, que são, além de você ter os eletrodos nas pernas, é o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, que são movimentos extremamente grosseiros das pernas de forma involuntária que acordam o indivíduo. Então ele é acordado pelo movimento involuntário das pernas e não mais pela apneia. Então isso não vai ser tratado, né, por exemplo, por nós. Existem outros tipos de tratamento para esse tipo de coisa. Então existem vários distúrbios, mas sim, existem coisas que você pode botar na sua avaliação aqui na tua clínica, do teu dia a dia, que podem trazer para você a demonstração de que aquele paciente tem uma possibilidade de ter um distúrbio respiratório. Alguma característica física? Então, é fato que existe uma prevalência maior da apneia do sono no paciente obeso. Isso é um fato, né? Quando eu falo que não só o obeso tem apneia, é outro fato que a gente não pode relevar, como eu falei daquela senhorinha de 80 anos, com 1,60 m, 48 quilos, e tinha apneia com mais de 80, o índice de mais de 80 de AIH, de apneia, mais de 80 apneias por hora. Então isso acontece também por conta de toda uma estrutura anatômica. Mas, obviamente, quando você é obeso, né, alto em IMC, IMC de obesidade grau 1, grau 2, você tem o que a gente chama de gordura visceral, né, e essa gordura, inclusive, na região de pescoço. Diâmetro de pescoço também. E tudo mais. O que está dentro de Stop Bang, a medição do diâmetro do pescoço, por exemplo. Então, essa estrutura ela fica com uma luz de passagem de ar muito menor, e a chance de, no momento que você dorme e diminui o tônus muscular de forma geral, aquela
aquela região colapsa e você tem a apneia. Assim como eu falo do paciente que, por exemplo, faz uso de medicação para dormir, assim como, eventualmente, o paciente que abusa um pouco do álcool. Tanto a medicação para dormir quanto o álcool em excesso, ele vai fazer com que você diminua mais o tônus muscular e a chance de você fazer uma apneia é maior. Então, assim, característica física de fato, o grande obeso ele tem uma prevalência maior da apneia do sono. E tem relação da apneia do sono e sedentarismo? Na verdade, o que os estudos começam a mostrar é que o paciente que tem apneia do sono, ele é aquele paciente mais cansado no dia a dia, né? Mais fadigado. Então, ele tem dificuldade de manter a atividade física com regularidade e com... não é o sucesso a palavra, mas com desempenho adequado, entendeu? Então, e aí vira um ciclo vicioso. A gente já tem relação bem estabelecida da apneia do sono, o paciente apneico ter maior dificuldade de se manter ativo e de ter maior dificuldade de emagrecer, por exemplo, de perder peso, né? Então, se você trata a apneia, só o tratamento da apneia já ajuda você na redução do peso, ajuda você a estar mais disposto no dia seguinte e, obviamente, render melhor na atividade física, por exemplo. E qual é o tipo de tratamento que pode ser ofertado para um paciente com apneia do sono obstrutiva? Isso é muito interessante, porque obviamente depende. O padrão ouro de tratamento, quando a gente fala, paciente com apneia moderada para cima, né, paciente com apneia moderada para grave, é a utilização do aparelho de pressão positiva, né, do CPAP ou do BIPAP, através de uma interface oronasal ou nasal. E isso é o que a literatura coloca como padrão ouro de tratamento. Quando a gente tem uma apneia leve, há a possibilidade de você, de forma geral, com mudanças de hábitos de vida, conseguir um resultado interessante. Outra coisa bastante interessante que a gente tem visto, existe a possibilidade de aparelhos intraorais para apneia leve, onde você muda a posição da mandíbula, você consegue manter essa via aérea mais aberta, não deixá-la colapsar. Isso tudo quando você tem apneia leve. Um outro estudo bastante interessante de um colega nosso daqui do Rio de Janeiro, que vem pesquisando muito sobre a apneia, que é o Dr. Leandro Azeredo, que é nosso colega. Inclusive tive a oportunidade de ser aluno dele na época de cursos, essas coisas todas. A tese de doutorado dele, ele já publicou um artigo mostrando do treinamento muscular inspiratório com resultado interessante, principalmente no paciente com apneia leve. Ele tem a redução do índice de apneia em todos os graus, tanto no paciente leve, moderado e grave. Mas no paciente com apneia leve, muitas vezes ele consegue trazer esse índice de apneia dentro da normalidade com treinamento muscular respiratório. Então, olha só, mais uma vez, a gente está falando do fisioterapeuta trabalhando ali no treinamento muscular inspiratório, fisioterapia respiratória, vamos colocar dessa forma, mais classicona, sem a utilização de CPAP ou nada disso, com um resultado interessante para a apneia obstrutiva de sono. E existem diversos trabalhos falando da associação da atividade física monitorada de forma geral, ou seja, do ganho de condicionamento cardiorrespiratório ajudando a diminuir os índices de apneia, tá? Em todos os níveis. Porque quando você tem apneia moderada e grave, você tem um aumento muito grande, isso todos os estudos mostram, de eventos agudos, principalmente cardiovasculares e, por incrível que pareça, de eventos de acidentes, tanto automobilísticos quanto de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, essa estatística não existe no Brasil, mas existe uma estatística americana mostrando que pelo menos 30% dos acidentes automobilísticos estão ligados a algum tipo de transtorno do sono. Eles não falam especificamente da apneia obstrutiva do sono, mas nós sabemos que a apneia obstrutiva do sono é o distúrbio do sono mais prevalente. Então, boa parte desses 30% são apneia obstrutiva do sono. Você faz uma correlação lógica com relação a isso. Mas
Então a gente já sabe que essa questão do evento agudo, ela está muito relacionada. Então por isso que no paciente com apneia moderada e grave, aí você tem que entrar logo com a utilização do CPAP ou do BiPAP, da pressão positiva, que vai fazer um arcabouço pressório e não vai deixar a tua via aérea colabar, né? Ele só faz aquela coluna de ar ali. Aquela coluna de ar. Para evitar coluna de ar que de pressão. Exatamente. feche a passagem de ar. Exatamente. E é só um relato de caso aqui na clínica. A gente trabalha com reabilitação cardíaca pulmonar e eu sou fã do treinamento muscular respiratório. Com certeza. Isso daí é desde sempre, desde a época lá do Carlinhos Azeredo, que eu sempre trabalhei com isso. Então, meus pacientes na reabilitação cardíaca, eles fazem treinamento muscular respiratório, não somente para a parte respiratória, mas assim para controle autonômico, que muitas vezes eu preciso regular, e isso vai me ajudar a regular, então dá um plus. E um desses paciente com uma doença microvascular, que não dava para ser revascularizado, e veio para a reabilitação para a gente conseguir melhorar condições dele. Ele já está há 4 anos com a gente, hoje ele corre e faz tudo. E um dos relatos que ele não mudou muito a parte de peso, o MC, mas garanto que ganhou massa muscular. E no treinamento muscular, ele veio falar que a mulher dele não reclama mais que ele está roncando. É isso. Na verdade, a mudança de hábito de vida, ela já está mais que comprovada que gera resultado, inclusive, na apneia do sono. Na verdade, gera resultado na tua qualidade de vida de forma geral. Você perguntou de questionários. Existem questionários muito específicos com relação ao sono, e são questionários enormes, grandes, mas que a gente usa muito no acompanhamento dos pacientes para que a gente veja a qualidade de sono e qualidade de vida associado, né? Então tem questionário de Berlim, tem uma Pittsburgh, tem uma série de questionários com relação a isso, que de forma geral são mais específicos. Quando a gente fala de um screen, uma avaliação mais global que você vai fazer, por exemplo, dentro do teu consultório, a gente tem questionários mais simples, né, que podem... O que eu gosto é de chamar a atenção para entender que quando a gente tem que resolver, a gente quer resolver um problema de um paciente, a gente não pode estar olhando somente para um ponto. Eu não posso estar somente olhando para o coração daquele indivíduo e ver, não, ele tem anemia isquêmico, então vamos trabalhar o anemia isquêmico dele para melhorar. E o resto todo? Você vai querer somente mudar com exercícios aeróbicos tudo que ele fez para trás? Tem que mudar a mentalidade, o mindset do paciente, tem que mudar a alimentação e tem que se prestar atenção no distúrbio de sono desse paciente. Léo, a reabilitação cardiovascular, ela classicamente, a gente lembra aquele livrinho branco e verde que tinha lá atrás, que já falava de reabilitação cardíaca? Isso na época da nossa faculdade, talvez quando a gente tenha saído, não vou me lembrar o nome do livro, mas ele já ou seja, há 20 anos ou mais, já se traz a reabilitação cardiovascular como uma abordagem multiprofissional, interdisciplinar e multissistêmica, né? Então o paciente vai chegar aqui com o problema no joelho, por exemplo, como a gente falou ali, ou com uma dor no ombro, e você tem que fazer a reabilitação cardiopulmonar dele, você não conseguir fazer ele realizar atividades onde levem ele ao limiar necessário de tratamento, ele não vai chegar. Então, eventualmente, você vai ter que olhar o joelho desse paciente para botar esse paciente para treinar. Então, o olhar para o nosso... A gente tem que, apesar do olhar ser necessário o olhar do especialista, a gente tem que olhar o nosso paciente de forma global. Mesmo que eu não tenha capacidade de tratá-lo, eventualmente de encaminhá-lo. Mas eu preciso olhar o meu paciente de forma global. E a saúde do sono está associada, assim como a saúde musculoesquelética, por exemplo, para ele conseguir treinar para ganhar condicionamento cardiorrespiratório. Então, a gente precisa trazer o sono. Durante muito tempo ainda é uma coisa muito estudada, porque tem muita coisa ainda para se descobrir ali, né? Como passa muito pela questão neurológica, como a gente falou no início. Então, precisa de fato ser muito olhado. Mas a gente está trazendo isso para
à tona, né? Na verdade, nos últimos 15 anos, 20 anos, o sono começa a ganhar uma importância dentro da saúde de forma mundial, e isso obviamente reflete aqui no Brasil. E nos últimos anos a gente consegue de fato estabelecer o papel do fisioterapeuta nessa saúde do sono e fazer com que ele entenda que, por exemplo, no meu paciente de reabilitação cardiovascular, se ele não tiver com sono adequado, ele não vai ter o mesmo resultado, além de aumentar a possibilidade e risco dele ter eventos agudos. No meu paciente neurológico, eu estou fazendo uma reabilitação neurológica que não só a apneia pode ter sido um dos fatores eventuais para um evento agudo que tenha levado a esse problema neurológico, e aí eu preciso evitar que outros eventos agudos aconteçam, mas também se ele não estiver dormindo direito, se ele não tiver um repouso adequado, se ele não tiver uma noite de sono que restabeleça as suas atividades vitais, ele não vai conseguir render no dia seguinte. Então, você falou do paciente neurológico, é também entender muito a patologia, entender, geralmente ela é progressiva, né? Entender que aquilo ali em algum momento vai chegar numa apneia, uma hipopneia, e que você pode já trabalhar preventivamente. Porque não vou só começar a tratar depois que tiver tudo estragado, né? Então, o pessoal que trabalha com neuro, eu já passei por algumas avaliações que eu tive que chamar um colega especialista e falar, tem que iniciar uma parte ventilatória nesse paciente, pelo menos ele ter um sono, e no caso foi um paciente com esclerose múltipla, pelo menos ele ter um sono que seja restaurador e que não consuma mais ainda ele, né? Porque às vezes o sono acaba consumindo muito por conta dessas forças que ele fica fazendo para tentar respirar sem conseguir, e isso acaba alterando toda a parte de regulação do paciente. No paciente neurológico a gente vê muito comum, de forma muito precoce, tanto na esclerose múltipla quanto na esclerose lateral, o paciente fazendo eventos de obstrução grande, tendo a necessidade de fato de entrar com a terapia. E destruindo, né? Porque ele vai estar fazendo força, coisa que ele não pode. Coisa que ele não pode, exatamente isso. E uma das coisas que a gente vê também, assim, você deve pegar muito desses pacientes com esse perfil, que é o paciente com DPOC, né? O paciente com DPOC, de forma geral, é um paciente que a gente pega muito com um distúrbio, com a síndrome de apneia do sono associado também. E aí, muitas vezes, você não vai usar a pressão contínua, você vai ter que lançar a mão do bilevel, tá? Porque aí todo paciente que você precisa da associação de volume, de melhorar o volume alveolar, de variar mais volume alveolar, você precisa do bilevel. Tem muitos artigos já publicados mostrando o benefício do uso noturno de um bilevel para pensando no dia seguinte, é isso. Entendeu? Desses pacientes de DPOC e tudo mais, ele acaba melhorando a qualidade de vida, melhora o seu tratamento, que você vai poder colocar, vamos dizer assim, mais carga para ele, você vai poder performar. Isso. Poder falar que eu falo com meus pacientes cardiovasculares e pulmonares, eles têm que performar. É que nem um atleta. Isso. No paciente de reabilitação, vamos colocar assim, mais respiratória mesmo, no caso de um DPOC, é porque a reabilitação, quando a gente fala, é cardiorrespiratória, ela não é só respiratória. Mesmo paciente de DPOC, mesmo paciente que não tenha uma doença de base cardíaca, a reabilitação é cardiorrespiratória, é um fato. Mas até a utilização da pressão positiva do bilevel durante o treinamento, muitas vezes você consegue um resultado bastante mais interessante de levantar esse limiar de trabalho do paciente utilizando. E aí eu uso. Eu tenho ali do lado da bicicleta, tem um BiPAP, tá? Porque meu paciente, às vezes com insuficiência cardíaca, eu preciso de um suporte ventilatório para dar condições de ele iniciar. O DPOC, às vezes também, eu preciso. E aí o que eu vejo no DPOC é justamente a regulagem dessa pressão, porque se ele está em exercício, ele vai aumentar volume corrente. Então, se ele vai aumentar volume corrente, eu vou ter que aumentar esse delta de pressão para ele, para poder dar maior conforto para ele, não usar aqueles
protocolos que a gente usa na terapia intensiva, muitas das vezes para BiPAP terapia, que não sei nem por que fazem, mas fazem, né? Quando a gente coloca dentro de uma reabilitação cardíaca, a gente usa um delta de pressão maior. Eu ainda não li artigo sobre isso, mas acho super interessante. Se alguém um dia quiser pesquisar o conforto do paciente quando você amplia mais o seu delta de pressão do IPAP para EPAP, colocando um IPAP mais alto, o paciente tolera mais o exercício. Tá, isso aqui, eu já tive alguns pacientes bem graves, DPO6, bem grave, que eu precisei fazer isso, e dessa forma eu consegui com que ele fizesse o exercício, porque quando ele fazia com um delta de pressão comum, que a gente coloca lá de 7 ou 8 de diferença, ele sentia falta de ar no meio do exercício. E aí quando eu aumentava o IPAP, ele tolerava o exercício melhor, justamente por causa desse delta de pressão. Não li nada, não sei se você já leu alguma coisa disso. Não, sobre o delta de pressão especificamente, não. Mas eu achei interessante os casos que eu peguei com isso, né? Existe, se você analisar a questão fisiológica, faz sentido, né? Então, acho que talvez seja por aí mesmo. E são coisas que a gente tem que botar para os nossos colegas pesquisarem, né? A gente já, eu estou no meio de pesquisa, você também, cara, a gente já pesquisa muito, não dá para pesquisar tudo. Infelizmente não dá. Mas ideias não faltam. Não faltam, né? E assim, a nossa profissão é uma profissão nova, relativamente nova. Sim, e que está se concretizando, se construindo e reconstruindo, se concretizando técnica cientificamente agora, então precisa mesmo manter esse... Não só precisa, como ainda tem muito mercado de pesquisa, tem muita coisa que ainda não foi estudada. E assim, daqui a 50 anos, continuar ainda tendo muita coisa a ser estudada. Foi o que nós conversamos ali no início. Eu acho que o que eram verdades quando nós estávamos na cadeira de acadêmico, eu não vou nem falar estudante, porque estudante nós continuamos sendo, mas quando a gente estava sentado na cadeira do banco da faculdade, o que eram verdades ali não são verdades mais hoje, e não, o que é verdade hoje talvez não será amanhã. Com certeza não será amanhã. É isso, e a gente precisa evoluir estudando, pesquisando. A gente precisa fomentar as pesquisas, as bases de pesquisa, e aí eu acho, novamente, falando que a gente conversou no início, as associações científicas estão aí para nos apoiar nesse processo necessário, e a gente precisa estar associado a todas as nossas associações científicas, apoiando, inclusive contribuindo, né? Porque senão elas não sobrevivem, para que a gente possa, de fato, alavancar técnica e cientificamente a nossa profissão. É por aí. Agora, Léo, nós estamos chegando no final, já quase 1 hora aqui de bate-papo. Passa rápido, né? Eu queria que você fala pelos cotovelos, desse uma palavrinha, um conselho para o pessoal que está assistindo a gente, lembrando que nós somos profissionais da área de saúde e pacientes também assistindo. Queria que você desse o que você pode estar acrescentando a mais para esse nosso público. Então, eu vou focar no sono, né? Eu acho que para o fisioterapeuta a gente sempre tem um monte de coisa para falar, né? Em termos deles olharem a profissão e a história da cadeia de valor que a gente pode gerar para os nossos pacientes, para a nossa sociedade. Aquilo que muitas vezes, de forma geral, a gente não escuta e não fala no banco da academia, né? Mas o cuidado com o sono, novamente, os pilares para uma boa qualidade de vida hoje são saúde mental, atividade física, sono de qualidade e uma alimentação de qualidade. Então, se a gente não prestar atenção nesses 4 fatores, a gente não vai conseguir perseguir uma saúde de qualidade. Obviamente, quando a gente fala de saúde no conceito amplo, que é, por exemplo, o conceito da Organização Mundial de Saúde, saúde é quase uma utopia, né? Com tudo que está escrito ali. Mas mesmo as utopias, elas servem para que a gente as persiga e chegue mais perto daquele objetivo. Então, colocar a saúde do sono como uma coisa a ser olhada
eu acho que é extremamente importante e extremamente necessário. E existem coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que eu sempre falo, existem o que a gente chama hoje de tópicos para higiene do sono, tal, que não passam necessariamente pelo estudo do sono, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que eu acho que são dicas extremamente importantes, como a gente tem não só profissionais de saúde que obviamente podem se beneficiar disso, mas também ter isso como argumentação para os seus pacientes, e como tem pacientes também falando, como ter uma rotina para dormir, né? Ter um horário adequado, um ambiente adequado. Então, um ambiente que precisa ter não ter grandes claridades, porque nós funcionamos dessa forma, a claridade ela nos deixa mais alerta. Então, ficar longe, por exemplo, dos gadgets, né, seja televisor, seja computador, seja os celulares, os tablets, muito próximo da hora de dormir. Então, procurar se afastar disso cerca de 1 hora, 2 horas antes. Eu sei que às vezes é difícil, a sociedade está viciada nesses gadgets de forma geral, mas a gente precisa se afastar disso para que a gente tenha uma noite adequada de sono, ter uma alimentação leve, depois das 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, é quando a gente, obviamente, vai começar a ficar mais sonolento e ter a possibilidade de dormir. Fazer atividade física não muito próximo ao momento que você vai dormir. Muitas vezes é a realidade de uma grande parte da população fazer atividade física ou ir para a academia no final do dia, depois do trabalho, mas procurar que isso tenha aí pelo menos algumas horas de distância do horário que você vai dormir. Então, há uma série de questões que a gente pode olhar para que a gente tenha uma saúde de sono mais adequada, né? Mas ter na cabeça que eu preciso olhar para a saúde do sono também. Acho que esse é o recado mais importante. E que isso pode ter impacto tanto na nossa qualidade de vida, mas relacionados, no nosso caso que a gente está falando aqui, a eventos cardiovasculares de forma aguda, né? Então, quando a gente quer prevenir esses eventos, faz parte disso a gente cuidar da nossa saúde do sono. Então, a saúde do sono, ela engloba muito, né? Que você falou, o horário para dormir. O pessoal fala comigo, você é ciclista, acorda 4h30 para pedalar, e o teu sono, como é que é? Cara, eu durmo 9 horas. É isso. Eu não preciso dormir 1 hora da manhã, ficar vendo televisão para dormir. Cara, você tem que ter uma rotina. Mas se você dorme 9 horas, então você estuda pouco ou trabalha pouco? Não, eu acordo 4h30. Aí sim eu estou pedalando, 6h30 já estou voltando para casa já para sair trabalhar. O que adianta o cara ficar trabalhando, acordado até 2 horas da manhã e acordar meio-dia? No final ele vai ver que ele rendeu menos do que se tivesse dormido às 9, acordado às 5 e começar a trabalhar dali. Vai render, porque às vezes a pessoa dorme tarde, aí vai acordar tarde, aí acorda cansado, com sono, não vai fazer nada depois. E se você colocar em hora de produtividade, foi menor do que a minha, que dormia às 9 e acordei às 4h30. É uma pergunta frequente, né? Quantas horas a gente precisa dormir? Isso é uma pergunta extremamente frequente. Obviamente existe uma média que a gente fala, inclusive essa média ela vai decaindo ao longo do tempo, né? Você vê que o neném, quando nasce, né? O recém-nascido, ele precisa de cerca de 12, 14 horas de sono. E isso vai decaindo conforme a tua idade vai crescendo. Por incrível que pareça, o idoso acaba dormindo menos do que o paciente, a pessoa mais jovem. De idoso? Não, estou falando de forma geral. Mas a média ela existe, ela é uma média, literalmente. Então, o meu organismo ele pode precisar de mais horas de sono do que o teu, ou ele pode comportar dormir menos horas do que o teu e eu ter uma vida do sono saudável. O que eu preciso entender é se naquele espaço de tempo que eu tenho para dormir, que são as horas que de forma geral eu estou habituado a dormir, eu durmo com qualidade, né? Eu consigo dormir e ter todas as fases do sono, né? O sono, por exemplo, ele tem de 4 a 5 fases, dependendo da literatura, e a gente entra nessas fases algumas vezes à noite. A gente tem vários ciclos do sono, não é um ciclo inteiro, entendeu, Léo?
Então, nós temos um ciclo a cada de 60 a 90 minutos. Então, entre 60 e 90 minutos, a gente passa fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 ou fase REM. Entendeu? Então, a gente fecha esse ciclo, depois a gente entra de novo. Então, eu preciso ter lá um número de ciclos razoáveis, dormir o suficiente com qualidade naquele momento, e aí, ok. Né? Então, o que eu preciso entender eu preciso estar atento à minha qualidade do sono também. E onde o pessoal consegue te encontrar? Bom, hoje a gente consegue, obviamente tem hoje nas minhas redes sociais, né, Dr. Léo Fonseca no Instagram, assim como no Facebook. Lá tem meu telefone, meus e-mails e tudo mais. Eu acho que é a principal forma de contato hoje. E telefone, essas coisas, não sei se é para passar isso aqui. Não, lá no Instagram consegue pegar tudo, geralmente tem na bio, né? Já tem tudo lá. Na bio do Instagram pega tudo lá. Tem uma galera boa mexendo com isso hoje em dia, tomando conta disso lá, mas a gente tem tudo lá. Então é Dr. Léo Fonseca, e aí você consegue achar todas as informações que são necessárias, inclusive link para empresa, telefone, forma de falar, e-mail, tudo isso lá. É isso aí. Se vocês gostaram no nosso podcast, dá uma curtida lá nesse episódio. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Quem não está seguindo a gente no Spotify, por favor, segue. E é isso. Mais um conteúdo muito rico. Falar sobre a apneia de sono. Agradecer aqui o Dr. Leonardo Fonseca. Léo, eu que te agradeço a oportunidade, é um prazer bater o papo com você, foi um papo ótimo, tanto antes das câmeras quanto depois, e é isso, é um prazer, estou à disposição para conversar sobre esse assunto e outros sempre que você quiser. Muito obrigado. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, entre lá no Instagram do Dr. Leonardo Fonseca e faça sua pergunta. Se quiser colocar nos comentários, se quiser colocar na minha rede social também, fica à vontade. Mas é isso. Um abraço e até a próxima.